você diga graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, o tema que nós vamos começar da nossa campanha, o tema está no seu material, no seu encarte aí, o Senhor proverá. E eu acho importante, até na sexta-feira, na reunião de oração, em nosso culto de oração, eu conversei com os irmãos dizendo exatamente dentro dessa linha de pensamento. Não venha no domingo porque o tema é o Senhor proverá, pensando, eu vou lá porque eu quero uma casa, eu vou lá porque eu quero um prédio, eu vou lá porque eu quero um avião, eu vou lá porque eu quero uma concessionária, não quero nem um carro, pastor, o carro é para os fracos, eu quero uma concessionária. Não venha para cá com essa ideia, com esse pensamento. E eu estou reafirmando isso nessa manhã. Porque, infelizmente, nós vemos muito deturpado essa manifestação de Deus, como o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas procurando Deus apenas como se Deus fosse um balcão de negócios, vindo para o templo como se o templo fosse um lugar de negociata, onde a pessoa vem, traz alguma coisa, apresenta alguma oferta, faz algum esforço, e porque fez alguma coisa, entende que Deus tem que fazer. E Deus não tem que fazer nada. Deus é Deus. E se Ele quiser, Ele faz. E se Ele não quiser, Ele não faz. E nós temos que aprender a ficar na nossa, como o barro que nós somos. Ele é o oleiro que trabalha o barro. E nós somos o barro, do qual Ele trabalha produzindo vaso, para que nesse vaso seja derramado o mais precioso, a mais preciosa de todas as essências, que é a unção, é a graça, é a unção do Espírito dele sobre a nossa vida, para que através da nossa vida nós façamos a diferença onde quer que nós estejamos. Então, o tema, o Senhor proverá, ou seja, o Jeová Jiré. Jeová quer dizer o eu sou, o Deus que pode fazer, o Deus que se manifesta, o Deus presente. Então, Jeová, eu sou. Jiré, que significa provisão, eu sou provisão, ou seja, eu sou ajuda, eu sou socorro. Você vê que Ele não é só riqueza, Ele é provisão, Ele é ajuda, Ele é socorro. Muitas vezes o que a pessoa está precisando não é de algo relacionado a finanças. A pessoa está precisando de uma ajuda em um determinado assunto, em uma determinada questão. E tudo o que ela precisa é que o Jeová Jiré, o Deus da provisão, Ele entre com providência na vida, na causa dessa pessoa. Nós temos separado para pensarmos juntos o exemplo de Abraão, que é quando é dito no monte do Senhor, haverá provisão. Então nós vamos pensar juntos, e eu acho válido ainda dizer que nós não vamos engessar a Rosa, dizendo, é assim que Deus age. Se nós não fizermos desse jeito, Deus não opera. Muito pelo contrário, há formas e formas de Deus trabalhar. Jesus pegou, passou cuspe no olho com lama, passou cuspe e curou. O outro, Jesus liberou uma palavra. Já o outro, Jesus liberou 2 vezes a ministração para a cura e essa pessoa foi curada. Há formas e formas, em cada vida, em cada casa, em cada família, Deus trabalha de um jeito. Então não há um gesso. Se não for assim, Deus não vai fazer. Sim, Deus vai fazer. Só que nós precisamos entender, Deus opera de diversas maneiras. E há um critério, há uma estrutura, há uma organização. A Bíblia fala que Deus é Deus de ordem. Há uma organização para que Deus opere. E às vezes, a pessoa ela leva a vida dela meio bagunçada. Não é que a pessoa não é de Deus. Não é que a pessoa não tem temor, não é nada disso. É que às vezes a pessoa, ela na correria, tal, do dia a dia, ela vai com tudo bagunçado e vai fazendo do jeito que dá. Não, eu faço isso. E isso acaba resultando muitas vezes em frustrações.
Então, quando a pessoa ela resolve organizar a vida dela, a pessoa resolve fazer a coisa de um jeito certo, ela acaba tendo menos frustrações, os resultados acabam sendo mais positivos e assim por diante, ela começa a desfrutar do favor de Deus com maior naturalidade. Então, a intenção, a proposta é nós pensarmos. Então, trazer para nós. Hoje a conversa é sobre a provisão. Então, vamos pensar. Eu quero que Deus manifeste provisão na minha vida. Pastor, eu estou precisando de provisão em tal área. Estou precisando de provisão em tal situação. Eu estou precisando que Deus se manifeste trazendo provisão no meu casamento, na minha família, se manifeste trazendo provisão na minha empresa, nos meus negócios. E o que é que Deus ele vai me ensinar nessa manhã? Eu preciso passar por uma transformação. Minha família precisa dessa transformação, porque nós sempre estamos precisando de algo. Nós sempre estamos na dependência de algo. E nós até chegamos à igreja, a gente vem à igreja, mas parece que alguma coisa não encaixa, alguma coisa não bate, alguma coisa não dá certo. Então vamos pensar juntos, Apenas dizer a você que, como de costume, depois eu mando o arquivo para você. Se você quiser anotar, anote. Se você quiser prestar atenção apenas, então somente sem anotar, assim o faça. Porém, eu vou mandar o arquivo para você depois, para você melhorar e pregar. Tá legal? Então vamos para o primeiro ponto. Como é que eu faço, pastor? O que é que tem que fazer? Qual foi a postura de Abraão para que Deus manifestasse provisão na vida dele? Então, primeiro ponto, olha, Deus provê quando há disposição. Deus provê quando há disposição. Vamos ler? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Você vê que está até grifado ali, né? Eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferecendo-o ali em holocausto, sobre um dos montes. Nós vamos falar disso, mas eu acho importante frisar essa parte aqui, que eu te mostrarei. Não é um dos montes que você escolher, que você achar melhor. E tem muita gente que leva a vida assim, né? Eu acho melhor fazer assim. Eu acho melhor fazer assado. Eu prefiro desse jeito. Não é do jeito que eu acho, que eu prefiro, é do jeito que Deus mostra. É do jeito que Deus mostra. Mas nós vamos falar disso em pontos que virão logo a seguir. O primeiro ponto é disposição. A pessoa, ela precisa aprender com Abraão a estar disponível. A pessoa quer provisão, mas ela nunca está disponível. Ela quer que o Jeová Jiré se manifeste na vida dela, mas ela não é uma pessoa disponível. Ela quer, vou pegar exemplos e assim com os exemplos nós vamos conversando. Ela quer ser promovida na empresa. Pastor, eu preciso, ore para mim, pastor. Eu estou buscando a minha promoção na empresa já faz um tempo. A pergunta número 1, para que a provisão da promoção aconteça é: você está disposto na empresa que você trabalha? Quando o seu patrão te procura, ele te acha. Quando o seu patrão precisa de você, ele pode contar com você. Quando o seu encarregado precisa que alguém fique meia hora depois, ele tem na mente: olha, eu vou falar com o fulano, com o Beltrano, com a Beltrana, porque eu sei que com ele ou com ela eu posso falar. Ele ou ela está disposto, está disponível, está pronto. É o primeiro ponto que nós olhamos na atitude de Abraão. Quando Deus foi falar com Abraão, Abraão disse: eis-me aqui. Eu estou aqui. Tem pessoa que quer que a provisão aconteça dentro de casa, mas nunca está disposto ao marido, ou disposta, né? Ao marido, ou nunca está disposto ou disponível à esposa.
Tem tempo para tudo, tem tempo para todos, mas não tem tempo para a própria casa. Tem tempo para tudo, mas quando o filho, quando a filha está querendo alguma coisa, alguma atenção, não tem tempo. Só que a pessoa quer que Deus manifeste como o Deus da provisão dentro da casa. É aquela pessoa que pastor, eu estou aí, conte comigo, eu estou esperando algumas coisas acontecer na minha vida ministerial, na minha vida espiritual, na minha vida com Deus. Eu falei disso, inclusive, ontem com os jovens aqui, falei com eles, as oportunidades e as necessidades, elas estão à nossa volta todos os dias, aos montes. Mas quando Deus fala conosco, nós estamos disponíveis. Quando Deus usa, eu peguei no pé deles, toda vez que o seu pastor pedir uma pessoa, você não vai deixar ninguém levantar, você vai ser o primeiro a se levantar e a se posicionar. É assim que tem que ser, irmão. É assim que tem que ser. E isso não é na igreja, é em casa, é no trabalho, é onde quer que nós estejamos. Nós não podemos ser aquelas pessoas que se escondem, nós temos que ser aquelas pessoas que são disponíveis. Primeiro ponto, olha o Abraão, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então o Abraão, ele ouviu Deus falar com ele, que tem gente que é tão distraída que não ouve Deus falar. Então Deus fala, a pessoa, você falou, Deus, nossa, eu nem lembro, eu não sei onde que eu estava com a cabeça, que eu não ouvi o Senhor. Então essa é uma primeira situação importante para que a pessoa possa estar disponível. Segunda situação, ela aceitar, porque Deus vai propor algo sempre, Deus vai incomodar algo sempre, e a pessoa quer que o Deus da provisão se manifeste, mas ela não está disponível, ela não está atenta, ela não está pronta para aceitar o que Deus está a pedir da pessoa. Ponto número 2, Deus se manifesta como Jeová Jiré quando há trabalho. Verso de número 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Rachou lenha. Tem gente que não quer rachar lenha, irmão. Tem gente que não quer trabalhar. Tem gente que é igual demônio, vive encostado. Tem gente que é difícil. Tem gente que quer sombra e água fresca, mas quer que Deus se manifeste na vida da pessoa. Pastor, estou precisando que Deus mande uns clientes, estou precisando que Deus faça alguma coisa na minha empresa, nos meus negócios. A pergunta número 1 tem se apresentado como alguém que trabalha aos clientes, para os clientes? Quem se propõe a trabalhar, e hoje em dia nós temos aqui várias pessoas que são profissionais liberais, e nós temos muitas pessoas que estão aí se lançando no mercado de trabalho como profissional liberal. Eu conversava com o André agora há pouco disso daí, e ele falava exatamente dentro da linha do raciocínio. Tem muita gente oferecendo a mão de obra, mas tem muita gente que quando aparece o serviço esconde a mão de obra. Tem muita gente que não trabalha, irmão. Tem muito profissional liberal que enrola o cliente, que enrola o patrão e assim por diante. O trabalho, preciso trabalhar. O que eu posso fazer? Você saiu da sua casa e veio para cá, por exemplo, hoje de manhã. Você está trabalhando para que a sua casa, para que a sua família, ela seja transformada por Deus. Está recebendo de Deus instrução ao trabalho. A pessoa precisa se movimentar. A Bíblia diz assim, o Abraão, ele rachou lenha. Tem gente que não quer rachar lenha. Tem gente que não quer pagar o preço do serviço, do trabalho. Tem gente que está... irmão, vou falar para você. Nós estamos vivendo um tempo que o pessoal... vou falar com temor, mas com a seriedade que é necessária. O pessoal hoje em dia não quer mais trabalhar para viver viver de TikTok, viver de YouTube, o pessoal não quer trabalhar mais. E não estou dizendo que os youtubers, que os digitais influencers, esse pessoal todo que vive disso daí não são pessoas que trabalham. Mas uma coisa é alguém que adota como trabalho, outra coisa é a pessoa que vive nisso e não sai disso e não faz nada além disso e não ganha para isso. O povo hoje em dia está complicado. O povo está difícil.
E quando fala de trabalhar, se falar de pegar um pouco mais pesado, a pessoa já cai fora. As pessoas, elas estão sendo ensinadas a não trabalhar, ensinadas a receber tudo de mão beijada, ensinadas a ficar de boa na lagoa. Diga assim: olha, eu sou um trabalhador da última hora. Irmão, é o trabalhador da última hora, é o final dos tempos, e nós temos que trabalhar em qualquer área da nossa vida, trabalhar no nosso casamento, pelo nosso casamento, trabalhar na nossa igreja, pela nossa igreja, trabalhar na empresa onde nós prestamos serviço ao patrão, trabalhar para os nossos clientes. Nós precisamos trabalhar, nós temos que ser o primeiro que chega e o último que vai embora. É comportamento, é comportamento. E no comportamento hoje em dia, nós temos visto muitas pessoas se escondendo e dizendo: se tiver alguém que possa trabalhar por mim, deixe que essa pessoa trabalhe, deixe que essa pessoa faça, e eu vou ficar aqui só olhando o que ele ou ela está fazendo. Terceiro ponto: Deus provê quando há dependência. Você vê, irmão, que às vezes a gente vem: Jeová Jiré manifesta na minha vida, mas não tem trabalho, não tem disposição. Terceiro ponto, dependência. Verso 4: ao terceiro dia ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Ao terceiro dia. Quando? Ao terceiro dia. Eu falei com você no primeiro versículo que nós lemos: o lugar que eu te mostrarei. O lugar que eu te mostrarei. Então, aonde que era? Abraão não sabia. Ele sabia que era no Monte Moriá, mas ele não sabia qual o lugar exato. Mas ele estava na dependência de Deus. Uma pessoa depender de Deus é a pessoa viver acreditando que Deus sabe o que é melhor para ele ou para ela. E hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade de se lançar em Cristo e viver na dependência dele. Acreditar que ele vai agir na hora certa, no momento certo. Depender de Deus é saber assim: olha, Deus é fiel, Ele disse que faz, e se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Eu preciso apenas e tão somente confiar. Para onde que vai? Deus vai mostrar o lugar. Mas o pastor está falando de fazer 7 semanas de domingo de transformação. Eu não sei se isso resolve. Se Deus está me usando para falar com você, acredite, vai contribuir na sua vida. Mas de quarta-feira tem a entrada de Jesus no meu lar, já estou fazendo a campanha. Se você já está fazendo essa campanha, ótimo, faça outra campanha. Mas o pastor ora de manhã, ora de noite, ele chama para oração. Eu não sei se isso tudo resolve. Se é desse jeito que a nuvem está soprando nesses dias, nesse lugar, segue a nuvem, irmão. Mas vem para o culto de sexta-feira, é oração, daí sábado de manhã tem oração. É assim, então faz assim. Seja dependente de Deus, confie em Deus, creia em Deus, espere em Deus, dependa de Deus para tudo. Acredite que Deus vai direcionar a vitória até a sua vida. Nós estamos falando do Jeová Jiré. Nós estamos falando do Deus que provê, ou seja, do Deus que oferece ajuda, do Deus que oferece socorro na hora certa. Mas você vê que parece que vai meio que de encontro, quando nós começamos a olhar para o exemplo de alguém que ouviu no monte o Senhor proverá. Parece que dá um conflito com a realidade dos dias de hoje, onde muitas vezes nós vemos dizer assim: olha, porque o Senhor vai prover, porque o Senhor vai agir, receba, 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 receba. E faz o quê? Na igreja vem para receber, em casa leva uma vida de qualquer jeito. Na igreja vem para receber, na empresa leva uma vida de qualquer jeito. Na igreja vem para receber, com os vizinhos, com os amigos e assim por diante, vive como se nem fosse um cristão. Como que Deus vai prover, irmão? São armadilhas que são colocadas para nós no dia a dia, para que nós vivamos uma falsa fé, um falso evangelho, uma falsa provisão. E a hora que nós menos esperamos, o laço está armado e o laço é puxado e nós caímos.
a hora que alguma coisa não acontece do jeito que nós esperávamos que aconteceria, porque foi dito que vai acontecer. Como não aconteceu, então eu faço o quê? Então eu nego minha fé, eu volto para as velhas práticas, eu faço a coisa errada para ver se dá certo e assim por diante. E é assim que tem muita gente, tem muita família, tem muito homem, tem muita mulher parado no meio do caminho, quebrado no meio do caminho. Por quê? Porque olhava para o Jeová Jiré como se fosse... Quem assistiu Dini é um gênio aí. É coisa lá de trás, não é coisa de agora. Quem assistia Dini é um gênio. Que ela dava uma balangada no cabelo assim, pum. Você lembra? Tem gente que pensa que a vida com Deus é assim. Dá uma balangada no cabelo e vai acontecer. O Jeová Jiré vai agir. Irmão, irmã, nós não podemos cair nessas falácias, nessas armadilhas, nessas ciladas. Vamos para o próximo ponto. Ponto número 4. Deus provê quando há intimidade. E intimidade dá conversa, irmão. Mas eu vou ser bem sucinto, bem resumido. Olha, verso 5 e verso 6 está projetado aí para você ler. Então disse a seus servos: esperai aqui esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Cutelo era uma espécie de utensílio para corte. Assim, caminhavam ambos juntos. Disse a seus servos: fica aqui, que eu estou indo. Intimidade. Na intimidade nós podemos dizer para a nossa família, para a esposa, para o marido, para os filhos: olha, o papai, a mamãe, eu vou ter meu tempo com Deus, daqui a pouco eu estou de volta aqui. Agora eu estou off para todo mundo, eu estou on para os céus. Está faltando intimidade. Muitas pessoas gostam de dizer assim: você vai na igreja, você ora por mim, você ora por nós, você ora. Tem muita gente... E é errado pedir oração, irmão? Sim ou não? Não, não é. Inclusive vou aproveitar e pedir oração para você. Se você quiser, continue orando por mim, que eu sei que você ora. Eu não estou rejeitando oração, eu preciso de oração. Agora tem gente que não quer ter intimidade com Deus. Tem gente que não quer pegar a Bíblia, abrir e ler, nem que seja um salmo, um versículo. Tem gente que não quer fazer um jejum. Eu não faço jejum, ontem já se viu. Irmã, é intimidade. É parar para ouvir o que Deus está falando, é parar para conversar com Deus, é se relacionar com Deus e saber que Ele é o Deus que está presente, que está conosco no dia a dia, nos momentos mais difíceis e nos momentos mais prazerosos, mais agradáveis. Só que muitas vezes a pessoa quer que Deus, o Jeová Jiré, manifeste provisão, mas não quer ser íntimo do Pai, não quer ser amigo do Pai, não quer ser conhecido do Pai, não quer ser achado entre os filhos de Deus. É intimidade. Aí fica uma pergunta importante para todos nós: quão sensível eu estou à voz de Deus? Quão sensível eu estou ao agir de Deus? Quão sensível eu estou a Deus? Deus está trabalhando, irmão. Nesses dias Deus está agindo, Ele está operando. A pergunta é: eu estou sensível, eu estou íntimo dEle ou não? Ou Deus é o Deus do pano de prato que eu coloco em cima do fogão? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque muitos têm Jesus como pano de prato, o Jesus do pano de prato. Quando você fala para a pessoa: ora, irmão, ora aí, fala com Deus. A pessoa ela não sabe como orar. Opa, mas pera lá. Alguém que está chegando na igreja, alguém que é novo convertido, alguém que está iniciando na fé, é compreensível não saber orar, irmão.
Eu já falei mais de uma vez, no início da minha conversão, eu ia para a reunião que era feita nas casas, eu ia com a minha irmã Beth, junto com a minha irmã Beth, e a gente da União Pentecostal, da Assembleia, e a gente de tudo quanto é lugar. E ali o pessoal fazia oração nas casas, o pessoal virava de ponta cabeça, subia, plantava bananeira, aviãozinho, treme terra, e tinha de tudo, irmão. E eu ali começando a minha vida de fé, eu queria orar, mas quando eu queria orar, Rosa, eu olhava para a turma assim, ó, e a turma estava no lilili, lá, e eu... Mas havia aquela vontade, havia o desejo de ser mais íntimo de Deus. E aos poucos Deus foi destravando, desbloqueando, porque havia a intenção de ser mais íntimo de Deus. Agora tem pessoa que faz 20 anos, 30 anos que está na igreja, você fala, faz a oração aí, consagra o alimento. A pessoa não sabe orar, agradecer pelo alimento. Está errado, pastor? Não, não está errado. Errado é não querer aprender. Errado é não querer crescer. Errado é não querer avançar. Então todos nós estamos tendo a oportunidade. É domingo de transformação. Poxa vida, eu vim para cá para ouvir o pastor falar que eu não sei orar. Não, você sabe orar. Mas de repente você não está querendo orar. Aí o problema é ainda pior do que não saber orar. O problema é da preguiça aguda. É que eu tenho uma preguiça de orar, pastor. Olha, de verdade, se o senhor chamasse para o churrasco, eu ia. Se o senhor chamasse para o passeio, eu ia. Se o senhor chamasse eu para tanta coisa, mas para orar, pastor. Irmão, irmã, deixa eu falar uma coisa. Deus se manifestou como Jeová Jiré na vida do Abraão, porque o Abraão era alguém que estava disposto, era alguém que trabalhava, era alguém que dependia dele, era alguém que era íntimo dele. Diga assim, eu não vou ficar usando palavras positivas para que Deus se manifeste na minha vida. Eu vou ser íntimo de Deus. Amém, irmão? Parece que está na Bíblia, para aqueles que são íntimos dele, ele revela coisas grandiosas, coisas poderosas que estão por ser reveladas. Parece que está na Bíblia, em algum lugar, não sei aonde, mas parece que está. Quinto ponto, diz assim, olha, Deus provê quando existe a fé. Deus provê, olha, verso 7 e verso 8. Quando Isaque disse para Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. É a fé, tem que ter fé. Tem que acreditar. Fé é firme fundamento daquilo que nós esperamos, baseado naquilo que nós não vemos. A fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela pregação da palavra de Deus. Se eu não tenho fé, eu vou buscar fé. Onde que eu busco fé, pastor? Onde que vende fé? Quanto de oferta que eu tenho que dar para receber fé? Fé a gente recebe ouvindo a palavra. Fé a gente recebe ouvindo a pregação. Se você não é inscrito no canal do seu pastor, você é inscrito talvez em tudo quanto é canal que tem por aí. É inscrito em canal de pastor que você nunca viu e nem vai ver. Mas você não é inscrito no canal do seu pastor, onde todas as mensagens que são pregadas aqui, 3 mensagens por dia no domingo, 2 mensagens por dia na quarta, mas da quarta é uma apenas que fica salvo. Quer dizer, são 3 no domingo, 1 na quarta, 1 na segunda, tudo salvo. Você não é inscrito e não ouve de novo e não ouve mais uma vez. Irmão, irmã, pelo amor de Deus, se inscreve no canal. O pastor quer o quê? Quer ficar famosinho? Não, irmão, eu quero que Jesus cresça cada vez mais. E eu e você também, todos nós diminuamos cada vez mais. Só que assim, eu preciso me abastecer de fé. E onde é que você congrega? Onde é que você vai? Quem é o seu pastor? Eu venho aqui, é você. Então, irmão, a palavra que sai desse altar é para sua casa, é para sua vida, é para sua família. É aquela velha história. A pessoa, ela quer se alimentar de algo, não sei se você já ficou alguma vez hospitalizado. Eu já fiquei hospitalizado. Quando eu fiquei hospitalizado, fiquei do lado do seu José. Minduim lembra disso, que ele ia me visitar. Ele fazia tiro de guerra na época.
tinha 18 anos, ele e eu tinha 20 anos. Com 20 anos eu fiquei uma semana no hospital. Fiz a cirurgia no rosto. Esse rosto aqui, ele está reconstruído. É uma gambiarra que o médico fez aqui, que afundou jogando futebol. Uma semana. A minha dieta, ela era geral. Podia vir o que quisesse. Vinha picanha, vinha contrafilé, vinha shoulder steak, vinha de tudo lá no meu prato. No prato do seu José, só uma sopinha. Só sopinha. Porque o seu José tinha quebrado o maxilar. E tendo ele quebrado o maxilar, ele não podia mastigar nada, só podia engolir. E pronto e ponto. Ali eu aprendi a comer abobrinha, irmão. A abobrinha do hospital é a melhor abobrinha que eu já comi na vida. E tem gente que não gosta de abobrinha. Eu também não gostava, fui para o hospital para conhecer a abobrinha. E estou comendo abobrinha até hoje. Mas por que eu estou falando disso com você? Porque a minha dieta era uma. A dieta do seu José era outra. A dieta que é servida nessa igreja é uma, irmão. A dieta que é servida na igreja ali embaixo, 3 quarteirões daqui tem uma igreja. A dieta que é servida lá é outra. E não adianta você querer fazer diferente, porque é desse jeito que Deus trabalha. É assim que Deus faz. Deus olha para o pastor e fala assim, pastor, eu estou vendo a vida do irmão, a vida da irmã, a família do irmão, a família da irmã, a empresa do irmão, a empresa da irmã, e o alimento que eu vou pôr, o melhor nutricionista de todos é Deus, e Ele põe no cardápio. Eu estou aqui apenas e tão somente como o cozinheiro, aquele que agiliza lá e põe na mesa. Para a pastora Kátia, ela precisa disso, daquilo outro. A Silvana já precisa disso, daquilo outro. Irmã Roseli precisa disso, daquilo outro. A Andressa e assim cada um de nós. É ilusão. E é por isso que tem gente que não desenvolve. Então, Abraão, ele tinha, além de intimidade com Deus, ele era alguém que tinha fé. Ele acreditava. Por que ele acreditava? Porque a palavra que Deus liberava para a vida dele, ele agarrava. Ele não ficava preocupado em agarrar a palavra que era para a vida dos outros. Ele agarrava a palavra que era para ele. Aí, irmão, eu vou pular para o próximo ponto te alertando. Da onde é que tem saído a palavra que você tem comido? Que pode ser que alguma coisa não esteja batendo e você vem para a igreja, e as coisas às vezes elas não batem e você não está entendendo por quê. E nessa manhã de transformação, Deus está mandando dizer para você, porque a comida que você está comendo não é a comida que é para você comer. Você está comendo comida dos outros. A sua comida é servida semanalmente na Rua Conchas 379, incluindo o canal PR. Marcão Bombo. Está entendendo? Diga amém, irmão. Se você está aí ainda, diga aleluia. Se você já foi embora, volta que não acabou. Vamos para o ponto 6. O ponto 6. Deus provê quando há consagração. Verso 9, olha. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar e em cima da lenha. Quer dizer, a consagração. O Abraão teve a coragem de amarrar o seu filho, irmão. Ele teve a coragem de amarrar o filho no altar. E com isso ele estava ensinando para nós. Nós e a nossa família devemos estar aonde, irmão? Amarrado aonde? Amarrado no altar. Aí nós muitas vezes e a nossa família estamos amarrados em tanto lugar, mas não estamos amarrados no altar. O altar tem que ser prioridade para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Mas a nossa casa, a nossa família tem outras tantas prioridades. Quando não tenho o que fazer, eu levo a minha família para o altar. Aí vai querer que Deus manifeste como Jeová Jiré? Irmão, não seja enganado, não seja iludido. Não aceite essa mentira do diabo para a sua vida. Você e a sua casa, você e a sua família precisam estar amarrados no altar, consagrados.
É isso, irmão. É isso, irmã. Vai por mim. Vai por mim. Escuta o que eu estou falando com você. Que o que eu estou falando com você é de Deus para a sua casa, é de Deus para a sua vida, é de Deus para a sua família. A pessoa entregou a vida para Jesus, agora a vida dela é de Jesus. E ela faz o que Jesus ensina que ela deve fazer. A voz que ela ouve é a voz de Jesus. Intimidade, fé, consagração. Irmão, olha, é duro que eu estou falando uma coisa, pregando uma coisa, que nos dias de hoje é meio esquisito pregar isso daí. Mas a igreja dos dias de hoje é a igreja que faz de tudo, aceita de tudo, que se envolve com tudo. É a igreja que, quando você fala de santidade, você é criticado porque falou de santidade. Se falar para não trair, para não enganar a esposa, pronto, aí aquele pastor não vale nada, aquele pastor não serve, aquele pastor não presta, e assim por diante. Vai pregar contra a traição. Vai pregar. E o que tem de gente traindo nos dias de hoje? O que tem de gente que está maculando o casamento nos dias de hoje? Vou usar uma palavra pesada, mas com respeito. A coitada da esposa dentro de casa e vai para a gandaia, e vai para a bagunça. Já deixa esquema tudo feito, fica lá no WhatsApp só acertando esquema. O que você está fazendo aí? Estou lendo a Bíblia. Que lendo a Bíblia, que nada. Mentira, está cheio de gente assim, aos montes. Vive na pornografia, vive fazendo coisa errada. Mas daí quer que o Jeová Jiré, pastor, ora lá para Jeová Jiré se manifestar na minha vida, na minha casa, na minha família. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, Jeová Jiré é bom, não é? Sim ou não? Jeová Jiré é bom ou não é, irmão? É o Deus da provisão, é o Deus da ajuda. Mas você vê que não é bem do jeito que parece que é, né? Você vê que as coisas não são bem do jeito que parece que elas são. Olha, você tem que clamar e o Jeová Jiré vai agir. Vai, ele vai agir. Mas vamos olhar o parâmetro, porque a Bíblia para nós é um parâmetro, para nós vermos Deus agir na nossa vida. Se eu quero que Deus trabalhe na minha vida em qualquer área, eu vou na Bíblia. O que a Bíblia me ensina sobre o Jeová Jiré? Bom, sobre o Jeová Jiré eu tenho um bom exemplo, que é o exemplo do Abraão. Vamos para o 7º ponto, que é o último ponto. Deus provê quando há obediência. Verso 10 e verso 11. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, para cortar o seu filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Quer dizer, foi o momento mais difícil, sem dúvida alguma, para Abraão. Um momento em que ele estava com o filho dele no altar, amarrado, mão levantada, pronto para sacrificar o filho no altar. Mas era o momento, era o ápice, era o momento principal na vida do Abraão. Porque foi aí que Deus bradou e deu a ele a seguinte palavra: Abraão, não estenda a mão sobre o rapaz. Não precisa fazer isso. Eu já vi, eu já entendi. Você já viu que você é capaz de ser obediente. Deus estava mostrando para o Abraão ali que ele era capaz de ser obediente nos momentos mais difíceis. E fica para nós o aprendizado. Porque às vezes nós vamos ser convidados a acreditar que nós não vamos dar conta de ser obediente. Mas o Abraão, ele deu conta de ser obediente. No momento mais difícil, é o filho que ele tanto amava. Ele estava pronto para sacrificar, para agradar a Deus. Mas ele sabia que Deus, de alguma forma, ia prover. Porque ele havia feito tudo certinho. Ele havia desenvolvido de maneira assertiva o momento na vida dele, desde a hora que Deus falou com ele, até aquele momento ali no monte. O processo havia sido todo ele respeitado. Ele foi alguém disponível,
foi alguém que trabalhou, foi alguém independente, foi alguém com íntimo, com fé, que consagrou, e agora, para selar tudinho direitinho, ele estava sendo alguém obediente. Final da história, vamos para o versículo da conclusão, olha. Quando nós entendemos que a manifestação de Jeová Jiré na nossa vida, ela vai além de declarar a palavra de vitória, a coisa começa a mudar, ó. Verso 12 até o 14, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faça, pois agora sei que teme a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, ofereceu o carneiro em holocausto, e em lugar de seu filho. Pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Mas Abraão foi entender que Deus provê quando, irmão? Quando ele passou por um baita de um aperto, e mesmo no aperto, em nada ele negou a Deus e aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Ele se manteve fiel, e Deus foi fiel a ele. Então nós vamos começando a nossa conversa pensando nesse exemplo, o exemplo de Abraão. Temos outras 6 conversas para frente. A tendência é a chapa ir esquentando ainda mais. Eu espero poder, nessa manhã, ter contribuído com você de alguma forma. Eu espero poder ter provocado em você, através da palavra, o despertamento, para que nós não caiamos naquela ilusão. Porque o Jeová Jiré, irmão, cuidado. Deus age? Sim, Ele age. Mas Ele age como? Salvação de graça, demais bênção, todas elas têm um preço para ser pago. Não acredite num evangelho gratuito. Não acredite num evangelho que anula o sacrifício de Jesus, anula a renúncia. Não acredite. Se você quiser, você pode acreditar, mas eu estou aqui para dizer da parte de Deus, não acredite. Salvação de graça, demais coisas têm um preço. Veja que Abraão, a história de Abraão mostra que ele pagou o preço. Vamos ficando em pé, todos nós, para nós orarmos nessa manhã. Pega seu material aí, pega seu papel. Pastor, eu vim para cá, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que Deus faça algo na minha casa, na minha família, na minha empresa, nos meus negócios. Então, irmão, eu acredito que a mesa assim está cheia, está farta, para você se deliciar. Não gravei, o senhor falou muita coisa aí. 10h30 eu estou pregando de novo, a mesma mensagem. E 19 horas também, irmão. E isso tudo está salvo no YouTube. Assista de novo, tá? Desfrute, que Deus vai se manifestar na sua vida como o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Mas Ele vai se manifestar a partir do seu posicionamento em relação à palavra. Pegou o material, você escreveu atrás aí, vamos orar, agora é hora de orarmos. Pastor, eu não escrevi nada. Então escreve, irmão, escreve. Se der para escrever, escreva. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer a oportunidade de conversar com os meus irmãos nessa manhã. Deus, são tantas as questões que nós necessitamos no dia a dia de provisão. É provisão no trabalho, é provisão na empresa, é provisão no casamento, provisão na igreja, é provisão com os amigos, é provisão. Estamos sempre precisando de uma provisão. Quem é que não precisa de uma ajuda? Quem é que não precisa de um socorro? Todos nós precisamos.
Agora, Deus, nos ajuda, eu te peço, a andarmos e a vivermos, lembrando do exemplo do Abraão. Estava disponível, estava disposto, que nós todos sejamos pessoas disponíveis e dispostas. Era alguém que trabalhava, que sejamos nós também pessoas trabalhadoras. Era alguém que dependia do Senhor, sabia que o Senhor tinha o melhor para fazer. Era alguém, ó Deus, que era íntimo do Senhor, conhecia o Senhor, ouvia a tua voz. Alguém que acreditava, que tinha fé, porque tinha ouvido tanto a tua voz que a fé havia sido gerada no coração dele de uma maneira poderosa. Era alguém que era consagrado ao Senhor, separado ao Senhor, e que teve a coragem de colocar a família no altar. Era alguém obediente. Nos ajuda, Deus, porque são atitudes, ações que são possíveis, porque o Abraão fez. Se o Abraão fez, nós damos conta de fazer. Não estamos vendo nada aqui impossível para que nós possamos fazer. Muito pelo contrário. Todos esses pontos são totalmente alcançáveis. E eu oro por esse irmão e eu oro por essa irmã, porque eu tenho certeza, até o final dessa campanha, dessa sequência de reflexões, muita coisa na vida deles e na família deles vai mudar, vai melhorar. Mas após a campanha, muita coisa ainda continuará sendo transformada. Diga amém, diga graças a Deus.